Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Mas antes mesmo de orarmos, pare por um instante, respire fundo. Em meio à correria da vida, ao barulho das expectativas e aos pesos invisíveis que carregamos, há uma história nas Escrituras que nos convida a reencontrar o que realmente importa. Não é apenas uma narrativa antiga, mas um reflexo vivo de muitos de nós. Em Lucas 19, encontramos a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos poderoso, influente e desprezado. Aos olhos do povo, era corrupto, traidor, indigno. Um homem que havia conquistado muito, mas que, por dentro, sentia-se vazio. Quantos de nós já estivemos exatamente aí? Cheios por fora, mas carentes por dentro. Zaqueu ouviu falar de Jesus, aquele que curava, que falava com autoridade, que tocava os intocáveis e amava os rejeitados. E algo dentro dele acendeu, uma fome, uma esperança, um desejo impossível de ignorar. Talvez esse seja o homem que pode preencher o que ninguém conseguiu. Zaqueu estava determinado. Quando soube que Jesus passaria por Jericó, correu para vê-lo. Mas havia um obstáculo. A multidão era grande e ele de baixa estatura. Não conseguia enxergar nada. E talvez, mais do que a estatura física, fosse o peso de sua reputação que o impedia de se aproximar. Todos ali o conheciam, sabiam de seus erros, sabiam de sua história. Ele poderia ter desistido, poderia ter se escondido novamente atrás de seu cargo, de sua riqueza, de sua vergonha. Mas havia algo mais forte chamando. Uma urgência no coração. Um grito silencioso da alma que dizia: eu preciso vê-lo. Preciso encontrá-lo. Então, Zaqueu fez algo inusitado. Correu à frente da multidão e subiu em uma figueira brava. Um homem rico, poderoso, subindo numa árvore. Como uma criança. Ele não se importou com o que os outros pensariam. Seu coração ansiava por um encontro que fosse maior do que o orgulho, mais importante do que as aparências. E então aconteceu o inesperado. Jesus passou por ali. Mas ele não apenas andou sob a sombra da árvore, ele parou, olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Imagine o impacto nesse momento. Aquele homem rejeitado, desprezado por todos, foi visto, reconhecido e chamado por aquele que é o Filho de Deus. Jesus não apenas o enxergou, ele o conhecia. E mesmo conhecendo sua história, escolheu entrar nela. Ele não apontou o dedo, ele estendeu a graça. O coração de Zaqueu, antes aflito, foi invadido por algo que nenhuma posição, dinheiro ou elogio humano havia oferecido.
a certeza de ser amado, a verdade de que ele, sim, poderia recomeçar. Naquele dia, Zaqueu não apenas recebeu Jesus em sua casa, ele o acolheu no coração. E essa presença foi tão transformadora, tão poderosa, que gerou arrependimento genuíno e imediato. Ele se levantou e declarou: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Não foi uma resposta motivada por medo ou obrigação. Foi amor em movimento. Foi graça provocando mudança. Quando o olhar de Jesus encontra um coração sedento, nasce um novo caminho. Zaqueu não precisava mais se esconder atrás do dinheiro nem da aparência. Aquele que o chamou também o restaurou. Jesus não pediu provas antes de entrar. Ele entrou primeiro. E a transformação foi a consequência natural da presença dele. Enquanto Zaqueu se rendia em lágrimas e decisão, a multidão reagia com incredulidade. Murmuravam: como pode ele entrar na casa de um pecador? Mas Jesus não veio para agradar os olhos religiosos. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não se move segundo os critérios humanos. Ele olha para o coração. E é isso que torna essa história tão poderosa. Jesus não se afastou de Zaqueu por causa de seu passado. Pelo contrário, ele foi ao encontro dele por causa de sua necessidade. O Salvador viu, além da fama e da falha, enxergou o homem, a alma, a dor. Quantas vezes acreditamos que nosso passado nos torna indignos de um recomeço? Mas o Evangelho é justamente isso. A boa notícia de que ninguém está longe demais para ser alcançado. A voz de Jesus rompeu o murmúrio da multidão com uma declaração definitiva: hoje veio salvação a esta casa. Aquilo que todos julgavam impossível aconteceu. Onde havia condenação, entrou a graça. Onde havia culpa, brotou arrependimento. Onde havia solidão, nasceu comunhão. Zaqueu não precisou se purificar para ser aceito. Ele foi aceito. E por isso se purificou. É assim que Jesus age. Ele entra primeiro, ele ama primeiro, ele chama primeiro. E o nosso coração, tocado por essa bondade, começa a se render, a se abrir, a se alinhar com a vontade de Deus. O encontro com Cristo não foi uma visita, foi o início de uma nova história, uma nova identidade, uma nova direção. Não foi uma emoção passageira, foi salvação eterna. Essa história nos revela algo profundamente consolador. Ninguém está invisível aos olhos de Jesus. Talvez você ache que precise gritar mais alto, fazer mais, ser melhor. Mas a verdade é que mesmo antes de Zaqueu subir naquela árvore, Jesus já estava a caminho dele. Aquele homem buscava apenas um vislumbre do Mestre e acabou sendo completamente visto, alcançado e transformado.
O que começou com curiosidade terminou em redenção. Isso é graça. Isso é Jesus. Você não precisa esperar estar pronto, perfeito ou merecedor. Ele já está à sua procura. Ele já conhece seu nome, sua dor e o clamor do seu coração. E se hoje você está subindo a árvore, se está dando um passo em direção a Ele, então saiba, meu irmão, então saiba, minha irmã, que Jesus está olhando para cima e Ele vai parar, Ele vai chamar e Ele vai entrar. Talvez hoje você se sinta exatamente como Zaqueu, tentando enxergar Jesus em meio à multidão de distrações, ruídos, responsabilidades e medos. Às vezes, parece que há muitas vozes nos dizendo que não somos dignos, que não vamos conseguir, que é tarde demais. Mas o Espírito Santo sussurra outra verdade. A graça ainda está disponível. O Salvador ainda está chamando. Ele ainda se importa com corações quebrados, ainda visita casas marcadas pela dor, ainda transforma histórias que pareciam perdidas. É hora de subir. Sim, subir acima da dúvida, da opinião alheia, das vozes de condenação. É hora de escalar pela fé com o coração aberto, como alguém que sabe, se eu apenas ouvir, tudo pode mudar. Não importa quão pequeno você se sinta, Jesus enxerga o que ninguém mais vê. Por isso, quando Jesus chamou Zaqueu pelo nome, não foi só um chamado comum, foi um convite para uma nova vida. E Ele quer fazer o mesmo por você, chamar pelo seu nome, te convidar e deixar para trás o passado que pesa, a perdoar a si mesmo e a abraçar a esperança que só Ele pode oferecer. Esse convite é um convite para a transformação, para a renovação diária, para a liberdade do fardo do pecado e da culpa. É a chance de experimentar o amor que cura, que restaura, que recomeça. Você está pronto para responder a esse chamado? Para abrir sua casa, seu coração e permitir que Jesus entre e transforme tudo? Então vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti, assim como Zaqueu se apresentou naquele dia, com o coração sedento, um espírito aberto e uma vontade sincera de Te encontrar. Eu reconheço que não sou perfeito, que carrego falhas, dúvidas e medos, mas confio que Tu me amas exatamente como sou. Senhor, dai-me a coragem para subir a árvore das minhas inseguranças, para olhar além das multidões de distrações e me focar somente em Ti. Que eu possa ouvir meu nome sendo chamado pelo Salvador, sentindo a Tua presença me envolver e transformar. Que eu possa entregar minhas riquezas, sejam elas materiais ou emocionais, para que eu possa receber em troca o Teu amor, a Tua graça, a verdadeira paz.
Que minha vida seja uma resposta viva ao teu chamado, refletindo a luz que só vem de ti. Eu te escolho hoje, Jesus. Eu digo sim à tua graça, à tua misericórdia e ao teu amor incondicional. Transforme meu passado, meu presente e meu futuro. Senhor, abençoe o meu irmão que está orando comigo agora, abençoe a minha irmã que ora comigo agora. E derrame sobre nós a tua bênção grandiosa nas nossas vidas. Nós te pedimos uma bênção especial. Fique conosco, nos abençoe e continue nos amando, Senhor, para que possamos estar firmes na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus queridos, se esta oração tocou seu coração, escreva aqui nos comentários. Declare a sua fé, a sua renovação e a sua esperança. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe. E que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Meus queridos, um forte abraço. Fique com Deus, tenha um ótimo dia na presença dEle e a paz do Senhor Jesus. Amém.